Meninos, meninas, trabalhando com vocês, fechando com vocês a competência 1 de linguagens, a habilidade 4, a competência nas sequências discursivas, a habilidade 4, o uso social da língua e o posicionamento... Que desgraça, velho. Meninos, meninas, fechando com vocês a competência 1 de linguagens e fechando com vocês com a habilidade 4, a competência 1, sequências discursivas, a habilidade 4, o uso social das linguagens, verbal e não verbal, e o posicionamento crítico que nós fazemos ao usar a linguagem, ok? Então nós temos aqui no nosso dia a dia, seja pelas nossas conversas, pelo nosso bate-papo, entre as pessoas nossas conhecidas, ou seja em textos verbais e não verbais, a linguagem verbal e não verbal é usada para nos posicionarmos criticamente diante dos problemas que afligem tanto os indivíduos, os problemas existenciais, as questões individuais, com as questões maiores, as questões sociais. Então atentem ao cartoon, à charge, ao artigo de opinião, ao artigo científico, à crônica, porque são esses gêneros textuais que são os mais cobrados na competência 4. Ok, crianças? Ok, garotada? E eu trarei para vocês na sequência uma questão corrigida comentada para vocês perceberem como que é cobrada o uso social, como é cobrado o uso social da língua e o posicionamento crítico que nós fazemos a partir desse uso social. Tranquilos? Então na sequência vocês terão uma questão de Enems anteriores corrigida e comentada e logo depois eu faço uma avaliação do grau de dificuldade das questões da habilidade 4 da competência 1. Ok, meninos? Então vamos lá, questão analisada e corrigida. Acompanhe agora comigo a correção e análise de uma questão da habilidade 4 da competência 1. A habilidade 4 trata do uso social das linguagens verbal e não verbal. Rigorosamente, o Enem define assim a habilidade 4. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Vejamos na prática, nós temos aqui uma questão do Enem 2024 e a questão tem como base um artigo de opinião, um fragmento de um texto de opinião. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para o fato de terem muito menos repercussão em suas postagens e nas entregas de seu conteúdo quando comparados com os influenciadores brancos, mesmo se fotos, contextos e anúncios forem extremamente semelhantes. Segundo o site Negri, a digital influencer e youtuber criadora do projeto digital Preta Pariu iniciou um experimento em uma plataforma. Após perceber a crescente queda nos índices de alcance digital, a paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil e analisou as métricas de engajamento. Surpreendentemente, a ferramenta de estatísticas aferiu um aumento de 6.000% em seu alcance. Então nós temos aqui o texto, um fragmento de um texto de opinião. Agora vamos ao enunciado. A apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção de, observe, nós temos um texto de opinião, o uso social da língua, construindo um texto de opinião, e vocês vão identificar um posicionamento crítico de vocês em relação a esse texto, certo? Nós temos aqui um dado ao final, a pergunta é feita sobre ele. Surpreendentemente, a ferramenta de estatísticas aferiu um aumento de 6.000% em seu alcance. Então, o enunciado se refere a isso. A apresentação do dado estatístico, ao final desse texto, revela a intenção de, letra A, demonstrar a repercussão de projetos como Preta Pariu. B, informar o quantitativo de postagens da comunidade negra. C, potencializar o alcance de textos e imagens em sites como Negri. D, exaltar a qualidade das publicações sobre negritude em redes sociais. E, comprovar a relação entre o alcance de conteúdos digitais e o viés racial. Olha aqui, nós lemos o texto, lemos o enunciado e a habilidade 4, ela se refere ao posicionamento crítico do leitor em relação ao uso social das línguas. E esse posicionamento crítico, nesse caso, se refere ao dado estatístico apresentado ao final do texto. Lido o texto, lido o enunciado, analisados os itens, a resposta correta é letra E. A apresentação do dado estatístico ao final desse texto, que aumentou 6.000%,
a visualização revela a intenção de comprovar a relação entre o alcance de conteúdos digitais e o viés racial. Vejam bem, nós temos aqui um aumento de 6.000%, por quê? Porque a Paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil, ok? Então, este é o item correto, a letra E. Observando os demais itens, a apresentação do dado estatístico ao final desse texto demonstra a intenção de demonstrar a repercussão de projetos como Preta Pariu. Não, é a repercussão causada quando ela publicou fotos de modelos brancas. Informar o quantitativo de postagens da comunidade negra, menos ainda. Potencializar o alcance de textos e imagens em sites como Negre. Exaltar a qualidade das publicações sobre negritude e redes sociais. O dado estatístico, pelo contrário, ele traz a publicação de modelos brancas, consequentemente o oposto de exaltar a qualidade das publicações sobre negritude. Tranquilo, meninos? Então nós temos aqui uma questão da competência 1, habilidade 4, uso social da língua e o seu posicionamento crítico perante esse uso social, ok? Também uma questão de leitura e de compreensão do texto, e como nós já afirmamos e agora reafirmamos para vocês, a competência 1 e as habilidades 1, 2, 3, 4 da prova de linguagens, códigos e tecnologias do Enem não apresentam um grau de dificuldade alto, tá? É um grau de dificuldade no máximo médio. São questões relativamente tranquilas. E eu reafirmo para vocês o que eu já falei em outros vídeos. Isso não quer dizer que todas as questões do Enem sejam fáceis, porque não é bem assim. Ok, meninos? Como vocês viram pela questão corrigida, o grau de dificuldade é no máximo médio. Na verdade, as questões referentes à competência 1, as sequências discursivas, narrativa, dissertativa, descritiva e juntiva dialogal, as questões são tranquilas. São questões referentes à compreensão e leitura de texto, são questões que vocês trabalham cotidianamente na sala de aula e fora dela. Tranquilos? Então não é aqui que há um grau de dificuldade na prova do Enem. É claro, tem questões difíceis na prova do Enem sim, tá? Mas não na competência 1. A competência 1, a abertura, refere-se à compreensão e leitura de texto. E como nós vimos pela questão corrigida e analisada, é uma questão de fácil acesso, é uma questão acessível. Tranquilos? Então não é aqui que vocês têm que se preocupar muito. Lá na frente sim, vai cobrar muito de vocês, tá ok? E nós estaremos lá estudando junto com vocês, porque o nosso objetivo é a universidade no próximo ano. Para isso, estudos e concentração. Ok, garotada? Então vamos lá. Uma ótima semana para todos, ótimos estudos e um abraço do titio Simas. Até a próxima.